Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui o jornalista Fernando Bettetti e você que me conhece, né? Sempre falando sobre saúde, sempre falando sobre bem-estar. Tudo que é necessário para você ter uma vida mais saudável em tempos de pandemia é muito importante para você. Estamos vivendo aí um estresse 24 horas por dia e com certeza aquele hormônio chamado cortisol deve estar aí super alterado nessa loucura que estamos vivendo. Eu digo loucura porque, conforme o combinado, toda a minha live eu estou fazendo essa introdução obrigatória aqui, né? Estou obedecendo uma decisão judicial onde o Fernando Bettetti, cidadão brasileiro e jornalista de curso superior atuando há 30 anos na área do jornalismo em saúde, está proibido, segundo uma decisão judicial, de falarmos sobre a Covid-19 no que tem de direcionamento contrário à OMS, ou seja, eu não posso entrevistar médicos que têm uma conduta diferente da OMS e diferente da vigilância sanitária. Como cidadão brasileiro, estou respeitando essa decisão judicial, não concordo com ela, estou respeitando e já estou recorrendo dessa decisão. Fica aí, então, esse informativo que, enquanto essa decisão persistir, eu vou falar para todo mundo que me segue que eu estou sendo censurado no século XXI, contrário a uma interpretação mais leiga possível da Constituição, que todo mundo tem o direito, tem a liberdade de se expressar. A minha convidada de hoje, e eu chamo a atenção para você prestar atenção, é a doutora Sandra Chagas. Ela está fazendo um barulho aí na internet, barulho que eu digo, ela já está com uma legião de fãs, ela já tem muitos seguidores, ela tem feito um trabalho de educação também, de uma saúde mais natural, de você observar os seus exames e o que pode ser melhorado. Até aqui, tudo que eu estou falando lembra muito a questão do médico. Mas a minha convidada hoje, a doutora Sandra Chagas, ela é cirurgiã dentista. Mas nas lives que ela faz, e nas especializações e nos cursos que ela tem feito continuamente, ou seja, sempre reciclando o seu conhecimento, né? Por quê? A área da saúde, ela nunca para. A área da saúde, em termos de conhecimento, ela nunca para. E o bom profissional é aquele que sempre recicla. E olha que interessante, a saúde bucal, ela está integrada com o corpo humano. Tem até um ditado popular que diz que a saúde começa pela boca. E se a saúde começa pela boca, então essa profissional, a doutora Sandra Chagas, que tem essa formação na odontologia, não se contentou em ficar limitada ao conhecimento da odontologia. Ela evoluiu, pesquisou, estudou, fez cursos e hoje ela está muito antenada na questão da medicina integrativa, porque todo o corpo humano está interligado. E para vocês que me seguem, sabem que eu sempre estou trazendo profissionais que têm essa visão mais integrativa. Até porque a gente não vê um coração sozinho andando pela rua, a gente não vê uma arcada dentária sozinha andando pela rua, não é isso? A gente não vê um estômago sozinho andando pela rua. Tudo, absolutamente tudo, está interligado. E o nosso tema de hoje, que eu vou explorar aqui a doutora Sandra Chagas, tem a ver com uma glândula muito importante que às vezes as pessoas não dão a devida atenção para ela. Inclusive muitos médicos profissionais, né, das diversas especialidades, esquecem de pedir um exame da tireoide. Isso, da tireoide. Eu vou dar um dos sintomas que normalmente ela sempre está ligada. Cansaço. Quem que não está cansado hoje? Será que o teu cansaço é só pelos problemas ou a sua glândula está meia boca aí? E outro probleminha que tem a ver com ela é aumento de peso
ou perda de peso. De repente, você está lá brigando com a balança, faz dieta 1, dieta 2, dieta 10, dieta 20, e esqueceu de olhar a sua tireoide. Então, o assunto de hoje é super interessante. Agradeço a você aí que está chegando agora na nossa live aqui. Muito obrigado pela audiência. Para você que está chegando agora, aquele recadinho básico, né? Se inscreva no nosso canal. Se você gostou, no final aqui da nossa live, deixe o seu like ou deixe o seu dislike. E como eu estou proibido de falar aqui abertamente sobre assuntos mais profundos, você se tornando membro aqui do nosso canal, lá na parte privativa, eu abro o jogo, tá? Porque lá é uma área fechada, lá a gente pode falar de tudo. Doutora Sandra, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite aqui do Fernando Bettetti para a gente poder falarmos, para nós podermos falarmos aqui da tireoide. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta. O que fez a dentista, né, que é o termo comum que as pessoas usam, a olhar para o corpo inteiro, e eu sei que a senhora é apaixonada, né, pela medicina integrativa. O que aconteceu na sua vida enquanto cirurgiã dentista para olhar o corpo como um todo? Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite. É uma honra aqui participar do seu programa, né? Repórter Saúde. A gente liga muito você ao meu mestre, que é o Dr. Lai Ribeiro, né? Fiz vários cursos com ele. E eu acho que, como todo profissional da saúde, eu tentei me tratar primeiro. E seguindo a linha alopata, com remédios, quando chegou menopausa, aqueles hormônios sintéticos, e comecei a ver que não tinha sentido algum aquilo lá, e comecei a pesquisar, e aí eu fui me tratar primeiro com um médico da integrativa, e depois eu comecei a ver que o mundo era tão diferente, mas tão diferente, porque o nosso objetivo é tirar a causa do problema, e não passar remédio para remediar. E como você falou, por que eu saí de um ecossistema tão pequenininho que é a boca para me abranger no corpo todo? Eu vou dar só um exemplo em relação à tireoide. Você falou dos sintomas, pele seca, queda de cabelo, metabolismo lento, obesidade. Só que tem mais um relacionado com o dentista, que pouco sabe, a cárie, por exemplo. Porque a tireoide, ela não fabrica 5 hormônios. T1, T2, T3, T4 e a calcitonina. Mas as paratireoides, que são 4 glândulas que estão atrás da tireoide e que muitas vezes são mutiladas, tiradas pelo médico, né? Porque tem um nódulo e já arranca tudo, ela fabrica o paratormônio. E com a deficiência de cálcio, que muitas vezes a pessoa tem, esse paratormônio sobe, começa a retirar o cálcio de ossos e dentes. E aí que vem a cárie também, um dos motivos, que ninguém relaciona a isso. Por isso que é um mundo espetacular isso daí. E há quanto tempo você se apaixonou pela medicina integrativa? Olha, tem uns 5, 6 anos, não faz tanto tempo. Eu tenho 37 de profissão. Infelizmente, bom, nunca é tarde, né? Mas fui descobrir agora. E agora eu tento passar esse conhecimento para leigos, para profissionais, porque tudo tem lógica nessa medicina. O que não tem lógica é ficar tratando com remédio, que remedia e não trata o problema. Doutora Sandra, como cirurgiã dentista, eu acredito que a senhora já deve ter respondido essa pergunta inúmeras vezes, essa que eu vou fazer. Tanto do profissional médico que fica aí, mas o que uma dentista está mexendo aí, tratando assuntos relacionados à medicina, entre aspas, propriamente dita, e até mesmo um paciente ser, mas doutora, a senhora é dentista e vai me dar uma receita aqui de uma vitamina, de um suplemento, até mesmo pedir um exame de hormônio. Isso é legal, doutora Sandra? Sim, é legal, claro, senão não estaria praticando, né? Tenho pacientes até do exterior. Mas realmente tem ainda esse pré-conceito, porque o dentista é um médico, só que ele se especializou na boca, mas ele não deixa de ser um médico. Só há 2 profissões, dentre todas, que podem prescrever e atestar, que é o médico e o cirurgião dentista. Se eu posso prescrever e atestar, passar um atestado, claro que eu posso passar exames. Eu peço 70 exames para meus pacientes. Tem profissionais que pedem muito mais, tem médico que pede meia dúzia. Porque com meia dúzia não dá, né, para relacionar uma coisa com outra.
Alguns planos de saúde, com má intenção, porque não querem gastar, tentam recusar. Mas eu tenho a súmula normativa que eu passo para os meus pacientes e cada recusa, eu faço questão de falar isso, eu sempre falo, é R$80 mil de multa de cada exame recusado por um cirurgião dentista. E os próprios da classe nem sabem disso, não fazem valer o seu direito. Então, eu enfrento sim plano de saúde, quem vier contra, porque eu estou respaldada pelo Conselho de Odontologia e por todas as normas vigentes. Bom, então é explicado aqui que legalmente a doutora Sandra tem toda a habilidade, né, e todos os recursos disponíveis para fazer um tratamento relacionado à saúde integral. Agora a gente vai bater o nosso papo aqui, né? Bom, a senhora explicou, a doutora Sandra explicou aqui o que fez ela procurar essa medicina integrativa, ou seja, ela mesma, enquanto paciente, percebeu a necessidade de cuidar um pouco mais da saúde. Hoje, as pessoas que a doutora Sandra atende, elas se iniciam o tratamento contigo na odontologia ou já estão procurando a senhora através aí da mídia, né, das lives que a senhora faz, já para cuidar um pouco mais da saúde? A senhora tem os dois pacientes ou tem mais de um ou mais de outro? Não, 100% me procuram para tratar na medicina integrativa. Porque eu atuo na área odontológica, em serviço público, é outro público, então é complicado você passar algum conhecimento lá, né? É outra visão, e também lá é realmente o serviço prático mesmo, né? Remover cárie e tudo. Eu não consigo explicar por que dá cárie, por que entendeu? É um serviço público. Então, 100% dos pacientes que me procuram para tratar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque a integrativa é tudo isso, através das minhas redes sociais, das lives, do que eu explico, que eu dou muito conteúdo gratuito, e a pessoa começa a falar, poxa, mas eu já passei nesse médico, naquele outro, continuo tomando remédio, não resolvi meu problema, aí que elas veem que o que eu falo tem uma lógica e me procuram. Vamos então falar dessa glândula, né? Que eu sei também que a doutora Sandra é muito apaixonada por essa glândula aí. O que é a Primeiro que eu tireoide? gosto de gravata borboleta, eu tenho que falar. Acho lindo gravata borboleta. Ah, O formato da tireoide é de uma gravata borboleta. e até o local ali fica bem próximo, né? Exatamente aqui, né? O que essa glândula faz pela saúde do corpo humano? Qual a importância da tireoide para a saúde do corpo humano, doutora Sandra? Bom, simplesmente ela é responsável por todo o metabolismo do corpo humano e, consequentemente, pela temperatura corporal. Que muita gente não sabe disso, que é um teste tão simples de você fazer o teste do termômetro, medir sua temperatura pela manhã. Se tiver abaixo de 36,6, a pessoa já está com hipo subclínico e os médicos não relacionam isso, né? Então, se tiver com temperatura baixa, geralmente está com problema na tireoide. Como que é esse exame? Vamos explicar direitinho aqui para o nosso público, então. A pessoa acorda, ela tem que fazer o quê? Eu falo que não é nem para cumprimentar o marido, nem dar bom dia. Não fala nada, já deixa o termômetro no criado mudo, de preferência aquele de mercúrio, né? Que foi retirado do mercado, mas acho que dá para achar. Deixa 8 minutos na axila e mede durante 5 dias, todo dia pela manhã, e faz a média dos 5 dias. Se der menos que 36,6, é hipo. Se der mais, é hiper. E olha, Fernando, eu diria que 80% das pessoas ou mais não chega a 36. Não chega a 36 aí. Não chega a Então, 36. a doutora já está dando uma informação, então, da maioria absoluta de doenças relacionadas à tireoide, seria o hipotireoidismo. Hipotireoidismo. A minoria, acho que menos de 10 é hiper. Tá. Mas a Então, a maioria senhora é disse que ela é responsável pelo metabolismo, pela temperatura, né? Manter a temperatura do corpo humano, que também tem que estar sempre ali naquela faixa do 36,5, onde todas as reações químicas, né? Toda a nossa fisiologia é baseada nessa temperatura aí. Sim, O que mais ela faz? Olha, nós temos um eixo que é pâncreas, adrenal e tireoide. Se mexe com um, mexe com todos. Então, a tireoide
uma tireoide fadigada, que está com problema, ela já vai aumentar a sua resistência insulínica, né? Então, você vai no médico, eu gosto de comparar a medicina convencional, porque eu acho mais fácil das pessoas entenderem. Então, você vai no médico, ele vê lá sua glicose, poucos pedem exame de insulina, inclusive, aí passa um glifage, uma metformina, mas o problema pode estar na tireoide. Ela, por exemplo, ela secreta mucina, que é uma substância que sobe a pressão arterial. O médico vai lá, receita um remédio para pressão, sendo que o próprio remédio da pressão não deixa converter T4, que é um pró-hormônio, em T3, que é o hormônio ativo. Ela também não deixa, por exemplo, a adrenal fabricar a pregnenolona, que é um hormônio que é o precursor de todos eles. Você vê o eixo, pâncreas, adrenal, tireoide. O intestino preso. Aí vai no médico, ele prescreve um laxante, ele não vai na causa do problema, que pode ser o hipotireoidismo. A motilidade intestinal, né? Prejudicada, mitocôndrias. Então, por isso que a pessoa se sente fadigada, porque não produz ATP, não produz energia, porque a mitocôndria não está funcionando direito por causa da tireoide. Então, doutora produz mais Sandra, ácido vamos voltar lático. aqui. Vou pedir aqui para... Eu vou interrompendo, né? Que faz parte. Qual que é a relação, que eu achei interessante aí, de problemas na tireoide com a não ida ao banheiro? Vou repetir. Qual a relação da tireoide com o intestino preso, o intestino lento, ou seja, a sua não ida ao banheiro, que é muito importante o intestino funcionar regularmente. Já falam que é o primeiro cérebro, né? Você quer tratar um paciente, você começa pelo intestino. A tireoide regula o metabolismo. Então, o movimento peristáltico, né? Aquele movimento lá do intestino para deslocar as fezes para o reto, depende do metabolismo. Se está lento, o intestino fica lento também. Então, ela mexe com tudo. A doutora falou sobre a questão da temperatura com a tireoide. A gente tem aqui o Joel, ele está perguntando se, além da tireoide diminuir a temperatura corporal, se o Parkinson tem a ver também com o equilíbrio da temperatura do corpo. Não, Parkinson, que eu saiba, não tem nada na literatura. Parkinson tem a ver com metais. Que, inclusive, a tireoide, vamos falar da tireoide, ela desregula por uma série de coisas e também problema de receptor. Então, se você tem uma intoxicação de metais, ele entope seu receptor. E a tireoide começa a não funcionar. E não só ela, né? Não a tireoide, o hormônio, né? Não entra no receptor, não vai agir. Mas Parkinson, demência, essas doenças neurodegenerativas têm muito a ver com metais e com parasitas. Metais e Parkinson, metais e tireoide. Quando a doutora Sandra fala sobre metais, eu lembro aqui da panela de alumínio, né? E desde que eu me conheço por gente lá, a avó, a mamãe, sempre lá fazendo arrozinho, feijão na panela do alumínio, e da maioria das casas brasileiras, né? Realmente o alumínio no dia a dia e quais outros metais que complicam a vida da tireoide e por quê? E como que ela complica? Como que esses metais complicam a vida da tireoide? Por causa dos receptores mesmo, e em tudo, né? Porque a intoxicação por metais, por exemplo, o alumínio tem não só em panela, como em desodorante, como nas vacinas, né? Tá cheio. E outros metais, mercúrio e tudo, por isso que muita, né? Mas não vamos entrar nesse assunto também. E pela intoxicação, uma que ele prende parasitas. Segundo o da Clark, 95% das nossas doenças são derivadas de parasitas. Ele senta em cima do parasita e não deixa o parasita sair. Ele entope o receptor. O chumbo, por exemplo, causa irritabilidade. Pessoas muito irritadiças, nervosas, intoxicação por chumbo. Então, ele afeta emocionalmente, quimicamente, fisiologicamente, toda a homeostase do corpo. Então, a tireoide ela é muito sensível quando a gente fala de metais, né? Exemplificando aqui o alumínio, que está presente aí numa série de coisas, né? Lembra lá da tua cervejinha, do teu refrigerante, que também faz mal, né? Então, está lá em volta do alumínio. Agora, eu queria que também a senhora abordasse, já que ela é muito sensível, na questão lá da tabela periódica, né? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato, que tem a ver com isso daí, lembrando lá o nosso professor Lair. O que a gente pode falar, então, da questão da água que nós bebemos na pia, na torneira lá da nossa casa, e também para quem gosta de uma piscina?
É. Na realidade, são os halógenos. A gente não chama de metais, mas não deixa de ser, que é o cloro, o bromo e o flúor, né? Muito dentista aí fazendo aplicação de flúor, pasta de dente com flúor, né? Tem gente que me chama de louca, mas é porque os estudos foram meio que manipulados, né? A gente sabe. Então, o que acontece? Esses três, e tem o astato também, mas o que tem mais é o cloro, que a gente encontra em piscinas, em saunas úmidas, né? O flúor que está na água que nós bebemos, assim como o cloro, em cremes dentais, e o bromo, o brometo, que está no pão, né? Em massa, na farinha branca. Eles ocupam a mesma coluna na tabela periódica do iodo, e eles são mais leves. Então, eles retiram o iodo, porque a tireoide precisa, não é nem do iodo, é do iodeto. Retira da tireoide e ocupa o lugar dele. E não vai aparecer em exame nenhum, só que ele está lá. Mas ele não tem a mesma função do iodo, porque as deiodinases, deiodinases são enzimas que convertem o T4 em T3, elas não vão agir, porque elas precisam do iodo. E eles influenciam muito. Então, ou a sua tireoide funciona mal por falta de oligoelementos e do iodo, ou por excesso desses halógenos. Por isso que precisa limpar o corpo. Oligoelementos vem a ser o quê, doutora Sandra? O zinco, o cobre, o selênio, muita gente tem Hashimoto. Hashimoto é causa de hipotireoidismo. Por que vem o Hashimoto? Principalmente por causa do glúten, que o glúten dá aquela hipermeabilidade intestinal, começa a passar citocinas inflamatórias na corrente sanguínea, e o próprio DNA do glúten é muito parecido com o da tireoide, o sistema imune se confunde e começa a atacar, em vez do glúten, que é uma proteína que o corpo não reconhece, o glúten está em tudo que é farinha branca, começa a atacar a tireoide. Aí tem um exame que quase ninguém pede, que é o anti-TPO. E esse anti-TPO é a quantidade de anticorpos que estão atacando sua tireoide. Se ele der alto, acima de 30, tem gente que está com 1000 de anti-TPO. Então, o selênio é muito importante. O selênio é um antioxidante, principalmente para a tireoide. Pegar uma questão prática, doutora Sandra. Chegou o paciente para ti, foi detectado o hipotireoidismo. Eu sei que não é uma pergunta tão simples assim. Mas na medicina tradicional, o médico vai indicar lá os hormônios que tem na farmácia, a gente não vai aqui abordar o nome comercial dele, vai tentar chegar naquela dose, se é 50 microgramas, se é 100 microgramas, se é 120, não importa, vai chegar num número até equilibrar ali depois, né? Isso é o que a medicina tradicional interpreta. Na sua medicina integrativa, a pessoa está com hipotireoidismo. O que você vai tentar fazer para chegar na normalidade? Em primeiro lugar, eu vou pedir os exames, que é o T4 livre, T3 livre, o anti-TPO, TSH e o T3 reverso, que é muito importante. Por quê? Não adianta nada você ter o T4 e ele não se transformar em T3. Esses remédios de farmácia, eles são T4, não são T3. O T3 é o hormônio ativo. O T4 é transformado na periferia em T3, nos rins, no baço, no fígado. Por exemplo, uma pessoa que tem o fígado inflamado pelo próprio medicamento ou por um anticoncepcional não vai ter essa conversão. Não vai haver essa conversão. Então, o que adianta? Então, é uma coisa que eles ficam aumentando a dose, mas não estão tirando a causa, porque a causa pode ser os halógenos. Você não precisa nem dar hormônio. Se sua tireoide só está um pouco lenta, você suplementa com iodo, com tirosina, que é um aminoácido muito importante para o T3 e para o T4, com esses oligoelementos, e a tireoide começa a funcionar de novo. Eu só passo o hormônio quando está muito, muito baixinho os níveis de T3 e T4. Pessoal que está antenado, solução de Lugol, para que serve e em que momento deve ser administrada? Devo dizer que o Lugol é um dos suplementos mais controversos que tem, porque na própria medicina integrativa tem muitos que são contra. Eu sou uma das que é a favor. Por quê? O Lugol ele é composto de iodo e iodeto. Somente 3,5% do iodo que a gente consome vai para a tireoide.
O resto vai para a pele, para o estômago, para as mamas. Por exemplo, 3/5 da mama usa iodo, 2/5 usa iodeto, ela usa os dois. Então, o Lugol, para mim, é completo porque tem os dois. Tem órgãos que usam um, tem órgão que usa o outro, tem órgãos que usam os dois. Então, só o iodo não vai. O corpo humano da gente precisa desses dois aí para funcionar. Mas, de qualquer maneira, a solução de Lugol, embora seja muito conhecida para quem segue, para quem estuda, para quem gosta da medicina integrativa, não é para ir ali na esquina, mandar manipular e tomando, né? Tem que ter... Não, muita gente é contra porque acha que a dosagem é muito alta, porque são 100 miligramas de iodo. E se você usar uma alga kelp, por exemplo, é 4. É muita diferença. Só que, na minha visão, eles têm a visão só da tireoide. Como eu falei, o corpo inteiro usa o iodo ou o iodeto. Então, não acho muito. Mesmo os japoneses, eles consomem muito mais que isso durante o dia. Lá não tem hipotireoidismo, não tem câncer, porque o iodo, o Lugol, ele previne, ele é antimicrobiano, ele previne câncer, não é só para tireoide. Vamos falar um pouquinho da tireoide e da associação dela com o câncer. Não somente o câncer da tireoide propriamente dito. Como a senhora abordou a questão da importância do iodo no combate ao câncer, o que a gente pode explorar esse assunto agora, doutora Sandra? Cisto vira nódulo, nódulo vira tumor, e o tumor pode ser um tumor maligno. Qual a causa? Falta de iodo. Isso é tranquilo para ti? Oi? Isso é tranquilo para ti? Toda glândula que sente falta de alguma coisa, de uma substância, de uma matéria-prima, ela incha e escurece. Por isso que antes tinha bócio, e por isso que colocaram iodo no sal de cozinha. Mas o bócio representa só que é uma tireoide que está lá pedindo socorro. Mas esse hipotireoidismo subclínico, que é desprezado pela medicina alopata, e que 80% das pessoas têm, não é tratado. E muita gente está tomando antidepressivo, porque esse metabolismo lento mexe com o humor também, mexe com concentração, mexe com tudo, e a pessoa é diagnosticada como depressiva e está tomando mais remédio. Doutora Sandra, então como que a senhora interpreta isso, né? Lógico, eu converso muito com os médicos, né? Sempre estou visitando os médicos, muitas pessoas também me procuram para indicar médicos, né? Mas eu não percebo na medicina tradicional essa solicitação de exames que aqui nessa primeira meia hora da nossa conversa, eu acho que 90% da nossa audiência tem sintomas que a doutora acabou de falar relacionados à tireoide, né? E o pessoal não pesquisa isso, né? Como é que fica o paciente nessa hora? Os próprios planos de saúde vê aquele monte de exame e acha desnecessário, muitas vezes não aprovam, já começa a dificultar. Mas o que acontece? Eu não peço para eu diagnosticar alguma coisa, eu não posso pedir só daquela coisa, porque tudo está interligado com tudo. Por exemplo, o intestino inflamado da doença cardiovascular, por exemplo. Porque a inflamação passa para o sangue e o sangue vai afetar, claro, o endotélio das artérias. Vai ocasionar lesão, que vai aumentar o colesterol para consertar essa lesão, aí o médico vai lá e passa estatina para diminuir o colesterol. Entendeu? Tudo está ligado com tudo. Então, tem que pedir esses exames para você fazer uma avaliação completa e não só tratar uma coisa. Bom, eu imagino aqui que muita gente está ouvindo tudo isso, está até ficando com medo. Mas vamos aqui para a parte boa, né? Tem jeito de tratar a tireoide, doutora Sandra? Lógico que tem. E com coisas simples, muitas vezes com coisas simples, com uma pequena suplementação, a pessoa já muda de vida, porque imagina uma pessoa sem energia, sem vontade de viver, com um metabolismo lento e obesa, e fica fazendo dietas 1000 aí, restritivas, e o problema é só suplementar com iodo, com zinco, com ferro. As mulheres têm uma tendência muito maior que os homens a ter hipotireoidismo. Por quê? Por causa da menstruação. E na menstruação se perde muito ferro, e o ferro age no receptor do hormônio, dos hormônios tireoidianos. A pessoa está com queda de ferro, o ferro lá embaixo, às vezes só suplementando o ferro já resolve todo o problema. Olha,
Estamos aprendendo aqui, tendo uma verdadeira aula aqui com a doutora Sandra Chagas, e estamos falando um pouquinho sobre a tireoide, no caso. Quais sintomas, vou repetir, quais sintomas que quando a pessoa hoje, porque a maioria das pessoas estão tomando 2, 3, estou falando abaixo de 50 anos, tá? Está tomando aí 2, 3 medicamentos de uso contínuo. Na sua prática, quais seriam esses medicamentos de uso contínuo? Não precisa falar o nome comercial, mas que nem a doutora falou agora há pouco, né? Ah, vou tomar um remédio aqui para hipertensão, vai impactar na tireoide. Me dê exemplos práticos do dia a dia que a senhora observa no seu consultório, dessas situações que está tudo integrado, aí você ajusta aquilo ali e a pessoa volta a ter saúde. O meu objetivo, primeiro, é tirar essa medicação. E o que eu vejo que as pessoas mais tomam é remédio para dormir, antidepressivo e antihipertensivo. E o problema dos anticoncepcionais, que para mim são dos piores, porque causa trombos, causa... O anticoncepcional não deixa o T4 converter em T3, porque já começa a inflamar o fígado, dá câncer, são cancerígenos. As estatinas, que é a maior fonte, né, para a indústria farmacêutica, e baixando o colesterol, a pessoa nem hormônio fabrica, porque precisa da matéria-prima, que é o colesterol. Beta-bloqueadores, anticonvulsivantes também, mas os mais comuns são esses, anticoncepcional e antihipertensivos. Então, o anticoncepcional, né, que a gente sabe aí que a maioria absoluta das mulheres usam de forma contínua, e já a partir aí dos seus 14, 15 anos, Sim, até para diminuir pior, as acnes, né? Que, não quero ter espinha, não quero ter acne, já toma ali. Então, ele faz mal, né, doutora Sandra, o anticoncepcional? Sim, ele não deixa de ser um hormônio sintético, né? Ele causa, inclusive, pode causar predominância estrogênica, depois a mulher começa com endometriose. Porque tudo isso é aumento de DHT, testosterona aumenta muito o DHT, mas na adolescência é normal ter esse fluxo enorme de hormônios aí, né? Então, às vezes, só melhorando a alimentação, o SOP, por exemplo, síndrome do ovário policístico, também é ocasionado por isso, resistência insulínica. Então, eu acho que tudo começa pela limpeza do corpo, mudança alimentar. Tem paciente que me procura e fala, só mudando a alimentação, eu já melhorei 70% dos meus sintomas. Porque glúten, leite, derivados, produtos industrializados, tudo isso inflama todo o corpo. Nada funciona direito com o corpo. Já que você está falando aí, doutora, de alimentação, vamos esticar um pouquinho esse assunto aqui. No seu dia a dia, está todo mundo comendo errado? Quais são as coisas que nós devemos tirar da geladeira, tirar da cozinha, para poder ajudar nosso organismo? Quais seriam esses alimentos que nem são alimentos, né? Quais seriam os venenos que que nós estamos sendo enganados dia após dia? Olha, para mim, em primeiro lugar, é o açúcar e o glúten. Porque, como eu falei, tudo depende do intestino. O intestino não é que funciona direito. Você ir ao banheiro todo dia não quer dizer que você não tem uma desbiose, por exemplo. Quando você começa a comer errado, as bactérias gram-negativas, as ruins, né, vamos dizer, se proliferam muito mais que as boas. Você fica com um desequilíbrio de bactéria. E o glúten é um causador disso. Por quê? Porque o intestino ele é todo fechadinho. Os enterócitos, as células, tá que nem uma cerquinha, assim. O glúten abre aquilo lá. Ele começa a dar uma hipermeabilidade intestinal e tudo que é toxina cai na corrente sanguínea. O intestino é para filtrar nutrientes e não para deixar passar tudo. E com isso vai inflamar o corpo inteiro. Então, eu tiraria o glúten, o açúcar, claro, né? Refrigerantes, tudo isso. Produtos alimentícios. Mas o que eu vou comer? Peraí, mas há 50 anos atrás não tinha nada disso? 80% do que tem no mercado hoje não existia antes. Come comida de verdade. É simples assim, né? Simples assim. Tá. Estamos conversando aqui com a doutora Sandra Chagas, o nosso assunto é a tireoide, né? O que essa danada, né? Se é que a gente pode chamar assim, o que ela é responsável pela nossa saúde. Então, você está conhecendo aqui, a gente está fazendo um sobrevoo aqui sobre a importância da tireoide, e a doutora Sandra aqui reservou essa horinha aqui para tirar as dúvidas aqui de toda a nossa audiência aqui. Você que está chegando agora, pode se inscrever no nosso canal, e aqui embaixo também tem as redes sociais da doutora Sandra,
que ela, toda semana, ela faz live. Aí no final aqui ela vai deixar o recadinho das redes sociais, mas aqui embaixo no YouTube nós vamos colocar aqui o link das redes sociais da doutora Sandra Chagas, para você que está gostando do assunto, e a audiência está gostando bastante aqui no caso. Doutora Sandra, hipertensão, o que ela acarreta, né, a pessoa que toma lá o captopril da vida, é captopril, né? Seria um dos remédios. Tem vários, né? Tem vários. Sim, o mais comum, que tem qualquer SUS da vida, aí é o captopril. Vamos fazer essa relação, vamos entender. E eu acho que o mais importante dessa live aqui é que está tudo interligado, pessoal. Sim. Vocês estão entendendo aqui? Olha, 36 minutos de live aqui, está tudo interligado, gente. Presta atenção, você que está chegando agora, volta aqui, ó. Está tudo interligado, você está sofrendo à toa. Tem pressão alta? Doutora Sandra, pressão alta e tireoide, explica para a gente. A tireoide, o hipotireoidismo, quando está lenta a tireoide, ela começa a fabricar uma substância que chama mucina. E essa mucina enrijece os vasos, causa de pressão alta. E a pressão alta tem várias causas. Por exemplo, relacionando agora com a boca, enxaguantes bucais. Além do flúor, que é extremamente neurotóxico, o enxaguante bucal mata bactérias que transforma o nitrato em nitrito lá no estômago, que fabrica óxido nítrico. O que é tudo isso? Não precisa guardar esses nomes. Essa substância, óxido nítrico, ela é vasodilatadora. Imagina uma mangueira, se ela está assim. E quando você passa água por ela, não vai ter muita pressão? É assim seu vaso. Quando ele dilata, ele diminui a pressão. Hipertensão pode ser falta de magnésio. Olha, eu vou ter que contar. Uma paciente minha indicou o magnésio para a colega dela. Aí ela contou para o médico dela. Aí o médico falou, pelo amor de Deus, para de tomar isso, porque vai afetar seus rins, você vai perder os rins. A mulher parou de tomar magnésio. Um cardiologista não sabe o que é magnésio. Né? É inadmissível isso. Sem magnésio não há vida. Então, pode ser falta da vitamina D, que é um hormônio, né? Nem vitamina. Pode ser metais, os metais de novo. Hipotireoidismo. Tem várias causas a hipertensão. Resistência insulínica. Então, por que eu peço tanto exame? A pessoa está com hipotireoidismo, só vou pedir T3, T4, eu tenho que pedir nível das vitaminas, dos minerais, tenho que pedir o resto, porque de uma coisa que você vai tratar, você acaba tratando tudo. Tá vendo? Está tudo interligado aqui. Então, a pessoa chega lá com a queixa da tireoide e só ela trata desde do dedão do pé até o fio do cabelo. Ainda faço uma modulação hormonal de quebra. Porque os hormônios, por exemplo, a progesterona, ela é uma protetora também, ela não deixa o colesterol se oxidar. Não adianta ficar tomando estatina para baixar colesterol. O colesterol é bom, como o doutor Lai fala, é o mocinho, ele não pode estar oxidado. Falta de hormônio oxida o colesterol. Então, você vê, não dá para tratar uma coisa só, né? Tá tudo ligado. Não dá. A senhora agora há pouco falou, né? Cisto vira nódulo. Repete aquela frase lá. Cisto vira nódulo, nódulo vira tumor. O tumor pode ser um tumor maligno e virar câncer. O cisto, vamos na primeira etapa, que cisto virando nódulo. Dá para tornar o nódulo um cisto e dá para terminar com o cisto também, eliminar o cisto? Falando especificamente aqui da tireoide, dá para voltar a isso? Por que a tireoide teve um nódulo? E como eu vou retirar esse nódulo da tireoide não cirurgicamente? Com o iodo e a progesterona também ajuda. Porque está faltando coisa. Se está faltando coisa, ele vai buscar em outra coisa. A glândula começa a inchar, criar mioma, por exemplo. Mioma é falta de iodo. Você pode aplicar o Lugol intrauterino, uma seringuinha lá. Está com falta de alguma coisa, porque um organismo que está em homeostase, em equilíbrio de vitaminas, minerais, nutrientes, ele não vai criar nada. Por que ele vai criar um tumor? Por que ele vai criar um cisto, um nódulo? Está faltando alguma coisa. Então, é possível, sim, desde que você seja acompanhada por um profissional da medicina integrativa, porque a medicina tradicional provavelmente vai sugerir uma conduta cirúrgica, né? Para poder fazer aquela retirada ali. Então, avalie bem... E eles confundem, né? O iodo radioativo
com o Lugol, que não é aquele iodo de contraste de exame, aquele que não pode tomar. E os médicos convencionais não sabem a diferença. O iodo do Lugol é um iodo inorgânico, não é aquele outro lá. Solução de Lugol tem efeito colateral? Pode ter uma reação que chama de Hersheimer. Hersheimer porque quem descobriu essa reação foi um médico um cientista que estava pesquisando a penicilina, se eu não me engano, e teve uma reação. Mas por quê? Não é alergia ao iodo. Uma pessoa que está altamente intoxicada por metais, porque ele quela metais também, ou outras substâncias, ela pode ter reações, por exemplo, pode nascer acne, pode dar febre, rouquidão, tudo isso. Isso daí é uma reação porque está deslocando os metais, tem predileção pelo tecido adiposo. Quando ele desgruda de lá, ele pode ir para o cérebro, por exemplo. Mas tem um antídoto, que é o magnésio, que é o sal integral, que é a vitamina C. Então, ou você diminui a dose, ou começa a tomar um dia sim, um dia não, e toma esses suplementos até estabilizar, e depois, tranquilamente, pode continuar com o Lugol. Mas não foi ele que deu. Tem aquele ditado, né? Aquela frase, tem que piorar para depois melhorar. Você está mexendo com aquelas toxinas. Então, é normal ter essa reação. Na tua experiência, doutora Sandra, quando a senhora pega aí uma pessoa com hipotireoidismo ou hipertireoidismo, e a pessoa segue a conduta, né? Existe a confiança do paciente médico, médico-paciente, normalmente, em média, né? Em quanto tempo ela volta a ter a sua tireoide funcionando nos níveis normais? Depende do grau do hipotireoidismo, né? Por exemplo, quem É não uma tem mais... média, uma média. Eu acho que não só a tireoide, como em geral tudo, de 2 a 3 meses. Eu acho que no primeiro mês eu já levantei paciente da cama em um mês. Uma senhora de 80 anos que não andava mais, mudei a alimentação, suplementei, em um mês, 2 meses ela estava costurando já. Depende muito da dedicação do paciente. Eu falo assim, eu oriento, mas 80% do sucesso do tratamento é sua responsabilidade. 80% do tratamento é responsabilidade do paciente, até porque o médico, no caso aqui, o profissional da saúde, vai te dar uma receita, ou seja, um roteiro a ser seguido, né? Vai te dar todas as orientações e cabe a você, enquanto paciente, seguir toda essa receitinha. A receita, eu acho até o de menos, é a mudança de estilo de vida. É a mudança alimentar, é a mudança de fugir de radiação, por exemplo. Tem pessoa que não vive com fadiga porque o ar, a casa, por exemplo, está com poluição eletromagnética, poluição telúrica. Então, tudo isso tem que ser eliminado. Está com intoxicação de metais, parasitas, os parasitas. Nós, inclusive, fazemos protocolo anti-desparasitação, limpeza de fígado, intestino. Então, limpando a pessoa, o sucesso do tratamento vai ser infinitamente melhor. Tireoide e saúde neurológica, tireoide e saúde cerebral, estão interligados? Sim, claro, por quê? Porque o processo enzimático é afetado. Como eu falei, é um metabolismo, né? Ela mexe com o metabolismo. Olha só, voltando à temperatura, olha que dado interessante. Eu falei que 36,6 seria uma temperatura normal. Até uma paciente falou, mas então não tem normal? Abaixo é hipo, acima é hiper? Não, tem a normal, que é exatamente 36,6, né? Se você diminuir 4 décimos de grau, sua temperatura se mede todo dia, deu a média 36,2. Você pode diminuir até em 40% sua atividade enzimática. Só com 4 décimos de grau. Então, seu raciocínio vai ficar mais lento, sua concentração vai ficar mais lenta, seu foco, então afeta, sim. Afeta também. Afeta tudo. Afeta tudo, está tudo interligado. É. Existe uma relação direta, então, entre a produção dos hormônios da tireoide com o bom funcionamento do metabolismo do cérebro, é isso? Sim, sim, porque a produção enzimática é afetada. Olha só que interessante, hein? Lógico, eu tinha um conhecimento considerável aí da tireoide, mas eu estou observando aqui que a nossa audiência está de boca aberta com tanta conexão, né, da tireoide com toda a questão da saúde humana.
Agora vamos pegar aqui um trechinho da tireoide, que eu acho que todo mundo também vai ter interesse. Tireoide e saúde sexual. Tireoide e atividade sexual. A pessoa que tem uma tireoide que não está boa, lerda ou muito rápida, vai afetar a sua atividade sexual? Em primeiro lugar, ela não vai querer fazer nada porque não tem energia para isso, né? Não tem nem energia. E como eu falei, o hipotireoidismo está ligado à pouca sensibilidade à insulina, à resistência à insulina. Quando a pessoa tem resistência à insulina, o fluxo sanguíneo fica mais grosso, né? Um sangue viscoso. Principalmente para o homem, para a mulher também, mas uma ereção, por exemplo, precisa de um fluxo sanguíneo bom para o pênis. E para a mulher também, para atingir o orgasmo. Então, só por aí também é afetado. Você vê, tireoide e pâncreas, já está ligando com o pâncreas. Tudo isso que você está pensando aí, você que está assistindo a gente, 99,9% tem a ver com a tireoide, né? Doutora Sandra, fala mais um pouquinho da tireoide, eu vou deixar aí dentro do seu conhecimento, porque também você tem as suas lives aí. Quais outros sintomas, quais outras características da tireoide que sempre despertam interesse na sua audiência aí? Olha, Daquilo que a gente já falou, né? Do que nós não falamos ainda. Fora a obesidade, mas isso daí não se deve pegar muito, porque tem muitas pessoas com hipo e magro, viu? Então, tem gente, eu vou tomar um remédio para tireoide, aí vou emagrecer. Não se iluda, viu? Você está comendo errado, 90% é porque está comendo errado. Mas a maior queixa é queda de cabelo. Nossa, é incrível como as mulheres... queda de cabelo. Então, aquela mulher mulher e mais mulher, ou talvez mulher e homem aí, que de manhã, ao se arrumar, né, vai trabalhar ou vai para sua atividade e a pia ali fica cheia de cabelo, de fio de cabelo, é um sinal que a tireoide não está legal. O travesseiro, porque é normal perder até 100 fios. E quem tem cabelo comprido, não é para se assustar um monte de cabelo, mas o cabelo é comprido. Mas tem gente que fica com falhas mesmo. Queda de cabelo, unha quebradiça e a pele seca. E aí eu lembro que, no caso das mulheres, né, elas têm uma atividade de toda semana ir no seu cabeleireiro, né? E a mulher já de uma certa idade, ela vai cuidar muito mais do seu cabelo fazendo a pintura, né? Qual o malefício da pintura para a tireoide, para a saúde capilar aí no caso? Metais parabenos. Então, a mudança de estilo de vida não é só alimentação, é tirar os metais da sua vida, as toxinas da sua vida. Procurar produtos que não tenham essas toxinas. Por quê? Porque nós temos várias vias de administração. Não é só oral, não é só aquele comprimido que você toma. Por exemplo, hormônios bioidênticos, a via transdérmica. Não se toma hormônio, se passa hormônio. E tem pessoas que têm umas vias melhores, outras piores. Tem a via inalatória e tem a via capilar. Tem gente que tem a via capilar muito boa. Mas eu passo só no cabelo, shampoo. Mas no couro cabeludo entra tudo para dentro de você. Os metais, os parabenos, todas as toxinas entram para você. E estão inflamando seu corpo. Inclusive a pele, né? Toda a extensão da pele ali é um prato cheio para toda essa química entrar no organismo, né? O cloro mesmo do chuveiro, o vapor do cloro, não é só o cloro que você toma na água, é o que você inala e o que entra na pele também. Tem filtros para colocar no chuveiro, para tirar o cloro também. E o cloro também é outro agente agressor ao cabelo, né? Tá. Qual dica a senhora daria para aquela pessoa, né? Já que falou de cabelo aqui, está bombardeando de perguntas, né? Para poder compensar isso, né? Porque aquela mulher ela não vai deixar de pintar o cabelo, ela vai querer se cuidar, o homem também, nas suas devidas proporções, né? O que a gente pode orientar aí para compensar? Tem uma dica muito legal, a lei do Lugon. Então, você que vai lá no cabeleireiro fazer a sua tintura uma vez por mês. Quando você chegar em casa... Não, você já deixa preparado um dia antes. Você pega 2 quiabos, corta as pontas e corta eles longitudinalmente 2 vezes. 2, deixa num copo de água na geladeira. No outro dia de manhã, você toma aquela água. Pode tomar até 10 dias. Não passe de 10 dias, porque começa a tirar... Ele tira tanta coisa que pode tirar seus nutrientes também. Mas ele é ótimo para tirar os metais.
O quiabo aí, no caso, é o quiabo natural, ele foi fervido, foi cozido? Não, ele cru. De preferência, tudo que vocês puderem comprar orgânico é melhor, né? Se não der para ter aquela tintura de iodo, né, que você deixa lá 1 hora no escuro, lá ajuda a tirar os agrotóxicos. Mas o quiabo cru, né? Então vamos repetir a receita aqui. Então essa receita ela é específica para quem quer ter um cuidado na saúde capilar, é isso? Qualquer coisa, você entrou em contato com metais, foi pintar a unha, porque no esmalte também tem, né? Passou creme, esses cremes aí estão cheios de toxinas. Passa óleo de coco, né? O óleo de coco na pele é muito melhor do que esses cremes comprados. Então, entrou em contato, você lê o rótulo, tem esse metal, tem alumínio, tem chumbo, maquiagem está cheia de chumbo. Então, você vai numa festa, não tem jeito, você tem que ir maquiada, não encontrou lá o produto vegano, aquele que não tem, passou o batom e tal, usa essa água com quiabo. Então, eu pego 2 quiabos, corto ele longitudinalmente, e corta as pontas. Em 4, né? Corta ele em 4, deixa na água de um dia para o outro, na geladeira, um copo e toma. Simples. Vai ficar aquela água com aquela baba do quiabo ou não? Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Eu já lembrei aqui da Mas mesmo baba do quiabo. Mesmo que tivesse, a pessoa tem que também, né? Tá tirando uma coisa ruim de você. Não custa nada passar um sacrifíciozinho. Mas não tem gosto de nada, não é ruim. Tá. Isso é uma pequena dica de um detox, seria isso? Sim, Além do quiabo, o que a senhora pode sugerir aí com o teu conhecimento de medicina integrativa para fazer um detox? A que período de mês em mês, a cada 3 meses? Qual dica a senhora daria para fazer um detox aí para ajudar o organismo? Eu acho que um detox muito importante é de fígado, tirar pedras, né, da vesícula. Tem alguns protocolos, eu faço, com um produto muito bom também, porque não adianta, por mais eu mesma que siga a medicina integrativa, eu faço sempre sai as pedrinhas lá. E intestino também. Esse detox do fígado seria também para quem tem esteatose hepática, gordura no fígado? Ele é mais para tirar pedras, para tirar gordura. A esteatose é uma maneira de tirar gordura. Mas quem tem esteatose pode prevenir ou se curar da esteatose de uma maneira muito simples. Qual que é o maior causador de esteatose hepática? Frutose. Falam proteína, mas é frutose, carboidratos e principalmente a frutose. Suco de fruta não se deve usar, porque quebrou a fibra, só fica frutose. E tem gente que tem mania de comer muita fruta, se acha muito saudável, pelo contrário, aí dá esteatose hepática, que é pior que a alcoólica, é muito mais incidente do que a esteatose alcoólica. E no caso, para diminuir a esteatose hepática, faria o quê, doutora? Além de tirar, né, frutose, melhorar a alimentação, tirar carboidratos refinados, tudo aquilo, comer mais, aumente a gordura boa, diminui a carboidratos, tem uma maneira muito prática e muito barata. Você tem um pezinho de boldo na sua casa? Se você não tiver, você compra em loja de produto natural, durante um mês você toma uma xícara de chá de boldo. O boldo é excelente para o fígado. Eu tive experiência comigo mesma, que há muitos anos, antes de seguir a integrativa, meu TGO, TGP estava bem alto. Eu tomei um mês esse chá, caiu 2/3 do valor. Mas quem não tem, quem mora em apartamento, aí compra o chá na lojinha mas eu moro em apartamento, eu tenho meu vasinho aqui de boldo. Dá para ter também. Mas a senhora é diferente, a senhora não vale, não. Estou falando, eu tenho certeza que o Brasilzão aí, ele vai querer comprar ali na loja de produtos naturais. Deve encontrar, com certeza, né? Pode ir também. O pessoal está perguntando muito de saúde cerebral. Eu sei que a doutora Sandra gosta muito da medicina integrativa, mas estamos tendo muitas perguntas aqui de Parkinson. O que a senhora poderia falar sobre Parkinson? Ajudar de que maneira? Por que o Parkinson acontece? Daria para retroagir o Parkinson? Quais orientações para quem tem essa doença? Como eu falei, o Parkinson está muito ligado à intoxicação de metais. Então, tem um aparelho que chama Hidrovitalis, é o melhor, e tem o Rife também, 2 aparelhos. Eu tenho esse aparelho e eu e uma amiga minha, que é da integrativa também, a gente disponibiliza para o Brasil inteiro esse aparelho, uma forma de aluguel, mas
pelo menos, se quiser entrar em contato comigo depois. Então, limpar os metais, e tem o canabidiol também, que está tendo bastante pesquisa sobre canabidiol para Parkinson, com resultados muito bons também. Alimentação, tem que mudar alguma coisa? Com certeza, né? Isso é para tudo. O Alzheimer, por exemplo, o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3, porque o açúcar já causa desbiose no intestino, né? Aí as bactérias gram-negativas, quando elas morrem, elas liberam o LPS, lipopolissacarídeo, que é uma toxina. Essa toxina atravessa a barreira hematoencefálica e dá o Alzheimer, porque é extremamente tóxico. Então, fazer uma dieta cetogênica, pelo menos low carb. A cetogênica é muita gordura, 80% gordura, mas não é aqueles óleos de cozinha, né? Gordura boa. É picanha mesmo. Oleaginosas, óleo de coco, óleo de abacate, linhaça, né? Aqueles lá não pode. E menos cortar bastante carboidrato refinado, principalmente, açúcar, tudo isso. Ter uma dieta mais equilibrada com vegetais, proteínas e gordura. Já vai ajudar bastante. Já ajuda bastante, porque está limpando. O segredo que eu falo é primeiro limpar, depois colocar. O pessoal quer colocar um monte de suplemento. Eu vou tomar. Claro que tem que tomar. Mas num corpo sujo é a história do aquário, né? O peixe está dentro de uma água suja. Você tira o peixe, trata do peixe. Depois joga de novo para dentro do aquário, sujo. O aquário é seu terreno biológico. Se seu terreno biológico está sujo, não adianta nada ficar suplementando. Primeiro limpo. Última pergunta aqui relacionada à tireoide. Para aquela pessoa que já visitou um médico tradicional, tinha um nódulo ou teve um problema e teve que retirar a tireoide. Para você, então, fazer um tratamento, né? Você tirou a tireoide, ela é importantíssima, né, para o metabolismo, ela não vai produzir mais os hormônios, aí não tem outro jeito, tem que colocar hormônio de forma sintética mesmo, é isso? Tem farmácia que produz o bioidêntico, o T3 e o T4. Falam que não, né? Mas eu trabalho, aliás, com uma que é a parceira até do Dr. Laí, ela me garante que é bioidêntico, né? Mas tem que entrar com hormônio, T3, T4, não tem jeito, mas não é por isso que não vai entrar se tiver deficiência de ferro, porque não adianta você ter o hormônio e não ter o receptor. Se seu receptor não está agindo, não vai adiantar nada, ele não vai agir. Então, tem que ter os outros elementos também, vitamina A, tirosina, ferro, zinco, cobre, magnésio. Magnésio não pode faltar em nada. O corpo precisa, para todas as reações enzimáticas, de magnésio. Ou seja, quem retirou a sua tireoide pode ter uma vida normal suplementando com esses hormônios. Pode ter, claro. Ninguém está fadado a ter câncer. Isso daí nós trabalhamos com a epigenética, mudança de estilo de vida. Ninguém é refém da sua genética ou da sua mutilação que seu médico fez em você. Porque eles gostam de mutilar as pessoas em vez de tratar. A medicina convencional. Essa é a doutora Sandra, não tem trava na língua, não. Doutora Sandra, queria agradecer. Chegamos a 1 hora aqui do nosso bate-papo, passa voando. E as suas considerações finais, a sua mensagem final aí para a nossa audiência. Bom, olha, como eu falei, eu estou fazendo curso para profissionais. Por quê? Porque nós somos ainda a minoria, essa medicina integrativa. E realmente eu gostaria que tivesse mais profissionais dessa área para salvar vidas. Porque uma pessoa, por exemplo, que come glúten e não é orientada pelo seu profissional de saúde, ela vive 10 anos a menos. E outras coisas, os remédios, tudo isso, quem toma muito remédio vive menos. Se ilude quem pensa que está se tratando. E mudar seu estilo de vida, ter mais contato com a natureza, ter mais espiritualidade e mudar a sua alimentação. Só com essas 3 coisas eu garanto que você vai começar a melhorar sem gastar muito. Quase nada, só mudar. Porque falam, a alimentação de vocês é muito cara. Eu acho mais cara a pizza que você come. Porque além de cara mesmo, porque agora está cara a pizza, ela te causa muito mais mal. Então você vai gastar muito mais com a doença do que com a saúde. Doutora Sandra, quem quiser conhecer um pouco mais o seu trabalho nas suas redes sociais, embora eu vou colocar aqui embaixo, pode deixar o seu recado aí, como encontrar a doutora Sandra. Bom, meu Instagram é doutora Sandra Chagas, eu faço lives às 20 horas no YouTube, que o canal tem o mesmo nome,
de segunda a quinta-feira. E quinta-feira é legal porque eu faço pergunta à doutora Sandra, aí você tem a oportunidade de perguntar do que você quiser dentro da medicina integrativa e eu respondo com muito prazer. Então, eu dou bastante conteúdo gratuito e com isso eu estou ajudando muita gente a mudar a sua vida. E os cursos que a doutora Sandra libera é para profissional da saúde, é isso? Ou é para o público profissional da saúde, lá no meu link, no meu perfil do Instagram, está lá no Linktree, você clica lá e já está, curso Fundamentos da Saúde Integrativa. Por quê, Fernando? Eu quero realmente começar com os fundamentos para trazer esses profissionais para cá. Então, é um curso mais básico para eles entrarem nisso, depois vão ter outros mais aprofundados. Bom, é só você voltar aqui no YouTube, ó, tá? Você volta aqui, você vai ver essa entrevista, essa live maravilhosa aqui com a doutora Sandra, que foi fantástica aqui. Atingimos aqui um recorde de audiência aqui numa terça-feira, 2 horas da tarde, o pessoal está ligadinho. E aqui embaixo, no Saiba Mais, aqui no YouTube, eu vou deixar os links aqui da doutora Sandra. Doutora Sandra, muito obrigado aí por ter participado aqui da nossa live. Interrompi aqui as férias da doutora Sandra. Ela reservou uma horinha aqui. Ela reservou uma horinha aqui e, oportunamente, eu voltarei a convidar a doutora Sandra com outro tema, né, da medicina integrativa. Hoje a gente abordou um pouquinho mais aqui da doutora Sandra enquanto pessoa e, logicamente, abordamos a tireoide, mas aqui nós podemos agendar aqui mais umas 300 lives que ela vai ter assunto para poder falar. O assunto não acaba. Tá certo, então. Tá bom, muito obrigado pela audiência, um grande abraço, doutora Sandra. Fique com Deus aí a nossa audiência também. Se você ficou até aqui agora, deixe o seu like se você gostou. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike aí. Se inscreva no canal do Fernando Bettetti, também aqui embaixo. Se inscreva nos canais, nas redes sociais da doutora Sandra. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.